o Augusto Melo, porque muitos chamam ele de tio lá no Corinthians. Né? Isso, o tio não vai poder ser candidato porque tem alguma coisa rolando. Queria que o doutor explicasse para a gente exatamente o que acontece, o que pode impugnar. Isso, o que está acontecendo? O que paira sobre o Augusto, porque eles alegam que é tudo fake news. Explica aí no popular para a rapaziada. Vamos resumir isso aí. Bora. Sem emitir um juízo de valor, tá? Tá, que é o Porque principal. eu não sei exatamente o que vai acontecer. Ele teve um problema, como todo empresário brasileiro, ele teve um problema numa empresa. Isso não é, assim, digamos, um impeditivo maior. Ele teve um problema, esse problema gerou uma ação, nesta ação ele sofreu uma condenação e ele cumpriu a pena dele. E ele, inclusive, agora parece que ele obteve a reabilitação ou revisão criminal, não foi isso, Aray? Eu ouvi falar nesse sentido. Eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Então, pessoalmente, eu não vejo problema nenhum, nunca passou pela minha cabeça, vou impugnar a candidatura, etc. Só que o estatuto segue a regra da lei eleitoral e da 6490, que eu me lembre, e da lei da ficha limpa. Que é uma lei recente. Porque o pessoal está falando que o Augusto já foi candidato em outras vezes. Sim. Veja. Você está falando da Lei Geral do Esporte, você está falando. O que acontece é o seguinte: eu posso ser candidato 3 vezes. Se ninguém me impugnar, eu continuo candidato. Estão falando que o Augusto pode ser impugnado? Pode. Você pode ir lá e falar, vou impugnar esse cara porque ele não vem, quando ele vem no Corinthians, ele não troca a meia. Aí vão dizer, sua impugnação não procede, acabou. Impugnar pode. Então, agora, se vai ser aceita a impugnação, é que é o juízo de valor. Entende? Então, ele tem esse problema, isso aí merece um estudo muito mais acurado, precisa examinar um monte de coisa, não dá para dizer pode, não pode, vai ser, não vai ser, porque é prematuro isso, a gente precisa ter um pouco de cautela nisso. Se, notem bem, se alguém se dispuser a assinar uma impugnação, isso vai ser examinado primeiro pela comissão eleitoral. Depois vai ser julgada definitivamente pelo presidente do conselho e nada impede que ele vá ao Poder Judiciário obter alguma medida que lhe permita ser candidato. Herói, vai falar já sobre por que você saiu. Tem uma dúvida aqui, Cascão, é o seguinte: as eleições vão ser no dia 25 de novembro, certo? Existe alguma data limite para se lançar uma candidatura? Existe. Qual é o dia? Eu pedi. Mas existe uma data. Porque eu tô. Mas enfim. Porque dizem que a estratégia da renovação e transparência eu queria chegar aí, é esperar esse prazo. Não. Isso é conversa mole. Não, eu digo em relação a isso, porque muito se diz que o André, se não estiver indo muito bem ali... Já estou te explicando por que isso é conversa mole. Desculpa eu te interromper. Não, lógico, vamos embora. Não, por favor. A regra eleitoral do Corinthians diz o seguinte: você tem um prazo, uma data, em que você... data final para inscrição de candidaturas. Tá? Eu chamo isso de postulantes. Então, eu vou dar meu nome lá e vou dizer assim, olha, está aqui minhas certidões, eu não tenho nenhum crime, nenhuma dívida, nenhum isso, nenhum aquilo, então eu posso ser candidato? Pode. Isso é colocado lá no clube, é fixado em local visível no clube. Desculpa. Imagina. Depois que a comissão eleitoral olhar e falar, está aqui, certidões, está tudo, formalmente eu posso ser candidato, vão pôr meu nome lá. Aí o Cascão, que eu falei que ele estava condenado em alguma coisa, ele está com raiva de mim. BOzinho. Eu vou impugnar esse doutor Lineu aqui. Esse cara aqui, pô, ele vem no Corinthians, ele vem sem meia. Entendeu? Por exemplo, o absurdo que é, para todo mundo entender. Sim. Ele vai fazer a impugnação. Ele tem 24 horas para fazer isso. Passou as 24 horas, acabou o prazo dele de impugnação. Então não adianta o cara dizer, não, o plano deles é o plano secreto. Isso me parece aqueles filme desenho de criança. O plano secreto do bandido, o chefe, é você chegar e entrar com uma super arma. Meu neto gosta disso, mas não é realidade. Não, mas eu digo, mas isso é possível. É Nas possível 24 horas.
A partir do momento que eu fixar o nome do Augusto na parede do clube, dizendo ele é candidato a presidente... E isso já está feito tanto do Augusto quanto do André? Não, Ainda não. tem nem Hoje começou. são todos pré-candidatos. É todo mundo tá. postulante ainda, não tem nem candidato ainda. O pessoal pode se intitular candidato, mas fato é que não foi deferido nenhum Mas lançou registro aqui, ainda. fez aquele coletivo com todo Não, é mundo. normal, nós mesmos fizemos um evento, que depois até virou celeuma, eu achei engraçado. Entendi. Então não é oficial, é uma pré-candidatura e isso tá. Você chama de pré-candidatura, mas porque o sistema diz o seguinte: eu apresento na secretaria, peço o registro da minha chapa. A comissão eleitoral diz assim: essa chapa pode ser registrada, essa não pode. Mandou registrar, você pode impugnar. Aí você tem 24 horas a partir desse momento para impugnar. Passou as 24 horas, não tem isso de se o André tiver mal. Então, mas aí nós vocês vamos... que conhecem Não existe. muito. Tá com tempo para fazer, né, Cassama? Só para concluir nessa e a gente quer ouvir Deve tá aquela todo também, mundo doutor querendo saber Herói. isso. Um abraço para você que está seguindo, são mais de 1000 pessoas aqui. Pedir para que vocês sigam o Alambrado Alvinegro. Vocês que conhecem muito bem as Alamedas do Parque São Jorge, enfim, vocês estão no clube direto, vocês conversam com as pessoas. Vocês acreditam que isso pode acontecer? O que vocês Porque acham me sobre falam isso? que 80% da boca de urna lá é Augusto Melo. Procede? Eu acho que ele está muito forte, porque Tá forte. ele vem se dedicando ao longo do tempo a fazer uma política que é a que hoje vigora no clube. O colégio eleitoral do Corinthians ele é muito pequeno. A gente está falando de menos de 4 mil eleitores. Praticamente é uma eleição de condomínio popular grande. Sabe, eu sempre falo isso. O Corinthians é gigantesco das portas para fora e minúsculo do lado de dentro. A forma de se fazer política no Corinthians é uma coisa que não agrada muito o pessoal da 21, que é a base de churrasco e, enfim, bebida, cerveja, pessoas Mas o nosso churrasco foi sucesso. e outras cocitas más. Olha, Né? vamos imaginar que você é candidato, Mas você vire eu candidato ali. acredito que ele está muito forte, sim, porque ele tem se dedicado a isso. Ele tem se dedicado, e como eu disse, né, enquanto eu estava trabalhando, tinha gente trabalhando também em outra seara.